Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertando, disse-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Olha, queridos, que tremendo essa palavra. Aqui a gente vamos ter muitos ensinamentos da parte de Jesus para nossas vidas, né? A gente vê aqui, Jesus estava com seus discípulos, havia acabado de pregar a palavra, de ensinar para a multidão que estava ali para ouvi-lo. E Jesus estava um pouco cansado, né? E Jesus chama os seus discípulos e entra no barco e sai com ele para a outra margem do rio. E diante da sua viagem, né, no mar, começa a haver uma grande tempestade. E essa tempestade, ela veio alvoroçando o mar, e as águas foram subindo o nível, e começou a entrar dentro do barco no qual Jesus estava junto com os discípulos. Só que, queridos, o texto relata que Jesus ele estava na polpa do barco dormindo, enquanto seus discípulos estavam aterrorizados, enquanto seus discípulos estavam com medo, enquanto os seus discípulos não sabiam o que fazer. Eles olham para Jesus ali deitado na polpa do barco, e eles correm lá onde Jesus estava, e eles falam para Jesus: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E Jesus levanta e diz para ele: Não tendes fé? Essa tempestade, queridos, que estava acontecendo ali, não era para a morte. Aquela tempestade não era para a destruição. Aquela tempestade ali estava acontecendo para um treinamento dos discípulos. Jesus permitiu que aquela tempestade viesse para provar a fé dos seus discípulos, para saber se aquilo que eles haviam aprendido de Jesus, se eles estavam firmados na palavra de Jesus, naquilo que Jesus estava ensinando para eles, ou se a vida deles ainda estava baseado nas coisas naturais, se a vida deles ainda estava baseado
ainda nenhuma fé natural, nenhuma fé que se vê. Então Jesus permite aquela tempestade para provar a fé dos seus discípulos, para ver se realmente os seus discípulos acreditavam no sobrenatural, acreditavam no poder de Deus. Até então, há momentos atrás, os discípulos tinham visto milagres, maravilhas feitos por Jesus. Mas mesmo assim, queridos, os discípulos ficaram com medo, porque uma coisa é eu ver os milagres acontecendo, cura, maravilhas. Isso é muito bom de se ver. Mas outra coisa é quando se levanta as tempestades, se levanta, as lutas, as tribulações, os problemas, as dificuldades que se levanta contra nossas vidas, que parece que está tudo acabando, que está tudo perdido. E é justamente naquele momento ali os discípulos estavam dessa forma, pensando que eles iam morrer, porque a tempestade veio com violência sobre aquele barco e estava enchendo o barco de água, e os discípulos estavam totalmente apreensivos porque pensavam que iam morrer ali. Mas só que Jesus, ele estava no barco. E quando Jesus está no barco, queridos, pode se levantar a tempestade, pode se levantar o diabo, pode se levantar o que for, queridos. Quando Jesus está no barco, que as tempestades da vida se levantam, o Senhor, ele só dá uma ordem. Ele manda que o vento se acalme. Ele manda que as águas parem. Ele manda que a tempestade ela se cale. Porque toda a autoridade e poder está sobre Jesus Cristo. E essa mesma autoridade que está sobre ele estava sobre os discípulos também. Só que os discípulos não entendiam ainda a sua identidade em Deus, a sua identidade no Senhor. A partir do momento, queridos, que nós entendemos a nossa identidade no Senhor, a gente tira o nosso olhar da tempestade, dos problemas da vida, e a gente coloca o nosso olhar em Jesus, que pode solucionar qualquer problema, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida, que pode nos transformar, que pode transformar o nosso interior, que pode transformar a vida daquele jovem que está na droga, na prostituição. O Senhor é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que restaura. Só precisamos tirar os nossos olhos daquilo que nos para, daquilo que nos amedronta, daquilo que paralisa a nossa fé. E precisamos colocar o nosso olhar em Jesus Cristo, que é o consumador da nossa fé. Sabe, queridos, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza
certeza, é a convicção das coisas que a gente não viu, mas que vai acontecer. A Bíblia diz também que Abraão ele foi justificado pela fé. Porque Abraão ele creu sem ver. Ele acreditou na palavra que o Senhor havia liberado sobre a vida dele. E é isso que nós precisamos entender diariamente. Que quando o Senhor Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, essa palavra, queridos, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, se é daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, não importa o tempo. O Senhor, ele é fiel para cumprir. Por isso que precisamos andar pela fé, não por aquilo que a gente vê, que os nossos olhos naturais vê, mas precisamos andar pela fé, pelaquilo que a gente não vê, porque é isso que vai nos dar garantia, que vai nos dar certeza de que vamos alcançar as promessas do Senhor em nossas vidas. Então Jesus estava treinando os seus discípulos para que eles pudessem confiar, para que eles pudessem crer que eles podiam também dar ordem para aquela tempestade, dizer para a tempestade: cala-te, aquieta-te, assim como Jesus fez. Sabe, queridos, o Senhor, ele nos testa, ele nos prova. A nossa caminhada é um processo. E temos que viver esse processo diariamente. Porque o processo, queridos, ele vai nos trazer maturidade. Ele vai nos trazer experiências sobrenaturais. O problema é que nós não queremos passar pelos processos. Porque os processos é dolorido. Dói. Esperar dói. Não é verdade? Quantas pessoas têm orado, têm clamado, têm pedido ao Senhor algo e ainda não recebeu e pensa que o Senhor não está ouvindo. Não, o Senhor ele está ouvindo sim. Só que o Senhor ele está te treinando. O Senhor ele está te preparando. O Senhor ele está te amadurecendo para que aquilo que você pediu a Ele se torne bênção na sua vida e não maldição. Porque muitas pessoas pediram coisas para o Senhor e não estavam preparadas para ter essas coisas. E quando conseguiram, a primeira coisa que fez foi abandonar a fé. A primeira coisa que fez foi negar a Jesus. Foi abandonar os princípios e valores da palavra de Deus. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus ele quer nos abençoar sim, mas que a gente venhamos estar maduro para as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, para nos entregar. E Deus estava fazendo isso, o Senhor Jesus estava fazendo isso com os seus discípulos. Estava os treinando, preparando a sua capacidade, as suas habilidades, a sua fé.
o Senhor estava provando a confiança dos seus discípulos. Porque, queridos, quando a gente vence as tempestades, sabe o que acontece com a gente? O nosso nível de autoridade aumenta. E a palavra autoridade vem de autor. Só o autor da vida pode nos dar autoridade. Quem é o autor da vida? O nosso Deus, o nosso Criador. Ele é que nos dá a autoridade para nós nos movermos em lugares sobrenaturais, para nós entrarmos nos ambientes, para nós transformarmos os ambientes no qual o Senhor nos coloca. Se o Senhor te colocou em algum ambiente, foi para você transformar aquele ambiente. Lá na sua escola, na faculdade, no trabalho, na rua, onde você estiver, querido. O Senhor te colocou nesses ambientes para você transformar esses ambientes pelo poder da palavra de Deus, pelo seu testemunho. Não é por muito pregar, queridos, não é por muito falar. Às vezes é apenas pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, pela nossa postura. Simplesmente é dessa forma que nós vamos transformar os ambientes, que nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Temos que ter postura de filhos de Deus, porque a nossa identidade é essa, filhos de Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou para manifestarmos, queridos, o reino de Deus. Precisamos entender essa verdade. E quando nós entendemos dessa verdade, a gente desfruta. Porque só desfrutamos daquilo que entendemos. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Que Deus abençoe você e que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Chegou a hora de nos posicionarmos como filho de Deus e mudarmos o ambiente no qual o Senhor nos colocou, a sociedade no qual a gente vive. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você pegue esse vídeo, querido, compartilha para todos os seus amigos, todos os seus familiares, todas as pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo, essa palavra. E que você possa curtir esse vídeo. Deixe um comentário aí embaixo do que Deus falou com você através dessa palavra. Deixe um comentário aí embaixo. Pastor, essa palavra falou comigo. Essa palavra falou que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que pegar a minha identidade de filho, de filha de Deus, e que eu tenho que entrar nos ambientes e transformar os ambientes por meio da palavra de Deus, por meio do meu testemunho, por meio de quem eu sou em Deus. Deixe o seu comentário aí embaixo e eu estarei lendo e estarei comentando também sobre aquilo que você comentou. Em nome de Jesus Cristo, se inscreve no meu canal para que o canal tenha mais relevância no YouTube, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.